Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Mais um episódio da Revisei Cash. É um prazer imenso trazer essas histórias aqui. E dessa vez a gente trouxe o Gabriel. O Gabriel, além de ter sido um calouro meu na universidade, foi nosso aluno na mentoria, usou nossa plataforma e coleciona uma história incrível do ano passado, não só pela conquista que ele teve, tá? Como também pela trajetória dos estudos, pela disciplina, que ele é um exemplo e sempre foi porque eu conheço ele pessoalmente. Então, como todos os nossos convidados, eu aprendo muito e hoje aqui eu estou como uma esponjinha aqui sugando tudo que ele tem para passar para a gente. Então, seja bem-vindo, Gabriel. É um Obrigado, prazer Vitão. ter você aqui conosco, amigo. É um prazer estar aqui. Antes até de começar a fazer uma menção honrosa a dois amigos meus que ano passado tiveram aqui, que foi o Luciano e a Bianca. Bianca vai ser MR+, e assim, quando eu assisti o vídeo deles, a primeira coisa que eu pensei, cara, próximo ano eu quero estar aqui. E graças a Deus, graças ao nosso bom Deus, hoje eu posso estar aqui. Então, agradecer a oportunidade e o convite. Que massa, cara, que massa. Luciano esteve aqui conosco ano passado mesmo. Luciano passou 2 anos seguidos para oftalmo. Excelente, foi um excelente acadêmico, atualmente é um excelente médico, vai já ser um excelente oftalmologista. E a sua noiva, é noiva, né? É. A noiva Bianca foi minha R- lá no Dutra. Atualmente ela é R2 de clínica médica lá no Dutra. E atualmente o Gabriel vai ingressar em clínica médica, já dando spoiler aí também nessa instituição onde eu fui formado, né? E aproveitando o gancho, Gabriel, me conta aí como que surgiu essa luz assim para a clínica médica. Tu sempre quis ser o clínico, Sim, sim, quis sim. ser já ter alguma subespecialidade em mente que aí não, vou fazer clínica para conseguir ir para essa sub. Me fala aí, É conta dessa aquela coisa, né? história. Todo mundo quando começa a faculdade quer ser neurocirurgião. Isso aí é clássico. E aí quando a gente começa, a gente vai vendo as áreas, vai se apaixonando por algumas coisas. E o fundamental para mim foi os estágios. Os estágios na nossa liga que a gente participava, liga de cardiologia. Por mais que fosse de cardiologia, envolvia muita clínica, por causa dos estágios, por causa dos pacientes. E ali eu fui me apaixonando. A clínica como um todo, é como tu já falou, a sub. Eu gosto muito da cardio, estagiei bastante, tive bastante contato com alguns profissionais, então escolher a clínica para mim foi muito fácil. Conversando com eles, vendo orientações, muitos deles também fizeram clínica no Dutra, então também já foi até uma opção também de local para escolher, sempre esteve dentro do meu hall de possibilidades. Mas assim, pra mim, como todo mundo fala, né? Clínica é soberana e pra mim sou apaixonado por ela. Você brilhou, aí você brilhou, viu? Você ganhou pontos comigo É, agora. Além de estar entrando na melhor especialidade, você está entrando em uma grande escola, que eu sou suspeito para falar que foi a UFMA para mim, né? Então, inclusive, aqui a gente vai até abrir essa porta para interações, né? E para vocês conhecerem outros serviços. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação ao serviço de clínica médica do Dutra, ou até que na verdade é o HU da Universidade Federal do Maranhão. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre clínica médica, outras especialidades, vocês podem mandar que a gente tenta ajudar vocês, tá bom? E Gabriel, fala aí pra gente sobre a tua preparação. Ela começou ano passado, tu já vinha tentando há mais de um ano, como que foi mais ou menos esse processo aí? o Enai, quando começou lá, desde 2020, creio eu, sempre foi algo novo para mim. Eu, na primeira oportunidade que eu tive no primeiro ano do internato, eu acabei não fazendo, acabei perdendo os prazos para inscrição. E aí já fui fazer para valer mesmo no meu primeiro ano de formado, que no caso foi no ano retrasado. 2023. 2023, isso. E assim, eu já tinha acabado de formar, então estava naquela vontade de trabalhar e acabei não conseguindo conciliar. Essa foi a minha maior dificuldade. Então, desde 2023 eu vinha tentando. E como eu vi que trabalhar e estudar tinha que ser bastante regrado, a gente tinha que ter uma disciplina muito grande, eu planejei para 2024, desde o início de 2024, já me organizar direitinho, com tanto plantões, né, manter os plantões que eu já tinha, evitar ficar pegando plantões extra, para que eu pudesse manter uma rotina, para que eu pudesse manter uma organização, para que eu pudesse manter aquele pouquinho diário que no final acaba virando muito.
Perfeito. Então, basicamente, começou ano passado, não é isso? Isso. De verdade mesmo, sentando a bunda na cadeira para estudar ano passado. Show de bola. Começou no comecinho do ano. Eu junto com os meus amigos, a gente se organizou direitinho pra gente fazer o cursinho, a gente fez o estratégia no caso. Show. E aí o estratégia já começa desde janeiro. Então, desde janeiro a gente foi acompanhando, vendo algumas coisas. Antes eu tinha alguma experiência com médicos, só que quando mudou para o estratégia eu senti a diferença, porque o estratégia usa outra metodologia e no começo eu não consegui me adaptar muito bem, então eu ficava naquela de ir para os resumos do meio de curso, assistir às aulas do estratégia e via que tinha algumas diferenças. Mas aos poucos eu fui conseguindo me organizar. Confesso que desde o início eu não estudava na quantidade de horas que eu queria, né? Às vezes conseguia bater o número de horas, mas como eu não tinha nenhuma mentoria específica, eu não tinha nada que pudesse me organizar, muitas vezes eu me auto-sabotava. Então, poxa, hoje eu estudei 1 hora, amanhã eu vou estudar 6. Muitas vezes eu não conseguia no dia seguinte estudar 6, então isso virava uma bolinha que ia cada vez aumentando e eu ia ficando mais frustrado, entendeu? Boa. Tu citou do cursinho, né? Que tu inicialmente fez médicos, depois fez estratégia. E uma pergunta que a gente recebe frequentemente é indicação de cursinho. E aqui a gente não tem nenhum conflito de interesse. Ninguém patrocina a gente, esse podcast, então a gente se sente totalmente à vontade. E não para difamar nem nada disso, esse não é o intuito, na verdade é só para ajudar a esclarecer o público que está em casa, né? Com certeza. E aí, como que foi tua experiência com o Medicus? Como que foi tua experiência com estratégia? Tu disse que sentiu uma diferença maior com estratégia. Qual foi essa diferença que tu sentiu? Conta aí para mim. Assim, para a base, para aquele aluno que tem uma base que precisa ser solidificada, o meio de curso é muito bom. Traz todos os conteúdos, traz ali bem detalhado para ti, ele é dividido por áreas. O próprio cronograma do meio de curso divide por assuntos por semana. Já o estratégia não. O estratégia ele pega aquele assunto, por exemplo, durante a semana aqui no meio de curso tu estudar duas especialidades, por exemplo, vai estudar gastro e cirurgia. Lá no estratégia não. Segunda é cirurgia, terça é PED, quarta é clínica, quinta, entendeu? Então, cada dia era um assunto diferente, microfragmentado. Então, às vezes, numa semana tu estudava o diagnóstico de artrite reumatoide, aí para a semana seguinte tu estudava o tratamento, entendeu? Então, essa era a diferença maior. Então, eu estava acostumado de uma forma, quando mudou para o outro eu tive um pouco de dificuldade. O meio de curso é muito bom, o Aristo também é excelente para quem já tem uma base melhor, mas o estratégia, para mim, tanto o banco de questões como algumas aulas específicas, eu me dei muito bem. O banco de questões do estratégia é fora de série. É muito bom. Que massa. Então, basicamente, a diferença seria a divisão, como Isso. é ofertado, digamos, como é liberado os assuntos, né? Tu falou que no médio de curso eles liberam de forma completa, digamos assim, libera da epidemiologia ao tratamento Isso. do mesmo assunto naquela semana. E no estratégia ele vai liberando partes desse assunto ao longo das semanas, Isso, seria exatamente. isso? Perfeito. E o banco de questões que te chamou bastante atenção aí Foi o grande do diferencial. estratégia. Pra A mim, diferença foi o de grande preço é diferencial. muito grande? Como que é? A diferença de preço é grande. É quase, vamos dizer assim, que o meio de curso seria, se tu fosse comparar, seria umas 7 vezes mais caro o meio de curso do que o estratégia. Nossa. Entendeu? Dependendo do local, da época que tu compra, dá Sim. pra comprar na Black Friday e tudo mais. Entendeu? Mas a diferença é grande. Perfeito. E aí, como é que tu dividia a tua semana? Vamos lá, tá? Aqui hoje é segunda-feira. O cursinho liberava alguma coisa na segunda? Como que funcionava isso aí? Sim, como eu te falei até no privado, tem o Gabriel antes e depois da mentoria. Então, antes da mentoria, eu tentava seguir o cronograma do estratégia. Mas como eu te disse, então eu estava estudando artrite reumatoide e aí estava lá no diagnóstico. E aí eu estava estudando diagnóstico, mas eu quero ver o tratamento. Então muitas vezes eu pulava uma semana, então pegava a artrite reumatoide, estudava quase toda. E aí quando ia para o dia seguinte, que tinham várias outras organizações para fazer do cursinho, eu acabava me atrapalhando. E foi isso que ao longo dos primeiros 3, 4 meses de estudo eu tive um pouco de dificuldade. Então teve alguns assuntos que ficaram pendentes e que eu via essa pendência, eu via essa dificuldade diretamente nos simulados quando eu ia fazer. Por exemplo, GO, sempre tive muita dificuldade em GO, mas muito porque
Alguns assuntos de geo eu deixava para estudar depois, acabava não estudando, e quando eu ia estudar, tinha pouco tempo ali, acabava indo de forma mais rasa, entendeu? Enquanto outros assuntos como cirurgia, eu sempre gostei, apesar de ir para a clínica, eu sempre gostei muito da cirurgia. Tive excelentes professores, meu internato de cirurgia foi muito legal, então era um assunto que eu gostava muito. E aí eu tinha essa discrepância de muitas vezes ir muito bem em cirurgia e ir muito mal em GO, que inclusive foi o que aconteceu no Enare retrasado. Aí foi muito bem em cirurgia e muito mal em GO. E aí foi o que eu tentei compensar no ano seguinte. Boa, perfeito. E como é que... Tá, aí beleza. Começou aqui tua semana, né? Hoje é segunda-feira, tu via como que organizava a tua semana em relação aos assuntos, tu fazia... Sim, sim, sim. Tu assistia alguma aula, tu ia direto para as questões, existia diferença entre o teu final de semana e o meio da semana, como que é? Sim, sim. Eu geralmente começava com as aulas, então à tarde, aula, à noite, questão e teoria. Então eu estudava pelas E aulas de normais, manhã, de manhã trabalho, trabalhava. certo? Tu Trabalhava trabalhava no no PSF, PSF, isso. certo, perfeito. Então à tarde eu separava para assistir às aulas, à noite eu ia para as questões e caso aquela questão tivesse com alguma dificuldade, eu visse que minha taxa de acerto tivesse baixa, eu ia para a teoria. Entendeu? Entendi. Eu já tinha uma bagagem do ano anterior, então alguns assuntos que eu já tinha mais noção, então eu fazia o seguinte, aquele assunto que eu sabia que eu não tinha aquele domínio, eu já começava a aula, teoria, depois que eu ia para a questão. E aí o próprio estratégia, ele te dava algumas semanas de revisão. Então se você estuda esse assunto agora, quando você finaliza ele, aí uma semana depois ele te bota a revisão. Aí nesses períodos de revisão eu ia revisando, estudando de novo, vendo como é que estava a minha taxa de acertos e me ajustando para a quantidade que eu queria. Perfeito. Tu assistia todas as aulas que o cursinho liberava? Como que é? Não, eu não. Assim, se você seguir direitinho, dá até para assistir. Mas pela rotina corrida, às vezes tinha alguma aula ou outra que eu olhava, puxa, esse assunto aqui, eu acho que eu tenho uma noção melhor. Então eu ia para as questões, assistia as questões, fazia as questões direitinho. Poxa, fui bem? Beleza, então eu vou só dar uma revisada no assunto, ver alguma parte que a questão talvez não tenha cobrado. E aí eu pulava a aula, não assistia todas as aulas. Era sensacional. Também eu sou muito de acordo com essa forma de lidar, porque as aulas estão ali como uma ferramenta a mais para ajudar a gente, mas às vezes o aluno se prende muito naquele perfeccionismo de assistir todas as aulas e acaba que não é um bom método de estudo porque é algo passivo. A informação chega no lado de ouvido e sai pelo outro. E aquele tempo você poderia ver como que, caso você tenha alguma base, como tu falou, caso você tenha tido algum contato com aquilo previamente, você pode muito bem sim ir para as questões, fazer ali uma bateria de 10, 15 questões, ver como é que está o teu contato inicial e aí sim filtrar se esse assunto é um assunto que tu deva ir para aula ou barra teoria Sim, sim. ou não. Tu tinha até falado do final de semana. No final de semana eu deixava o sábado para eu fazer simulado. E no domingo, como eu trabalhava, então, dependendo do plantão, dava para revisar alguma coisa, dava para fazer algumas questões, mas domingo não era um dia exclusivo de estudo. Entende? Então, domingo à noite eu relaxava mais e domingo durante o dia, dependendo do plantão, eu avaliava se assistia alguma aula, se assistia alguma... Geralmente eu deixava o que ficou pendente da semana, eu deixava para o domingo. Às vezes dava, infelizmente, às vezes eu não conseguia. Boa. Tu falou do trabalho, dos plantões. Como que funcionou a tua organização para conciliar os estudos com os plantões ano passado? Por causa do PSF, eu tinha ficava de segunda a quarta, às vezes quinta no PSF, e aí tinha um plantão pela manhã, na sexta, e um SD no domingo. Então eu sempre evitava pegar muitos plantões um em cima do outro, ou então pegar um SD durante a semana, justamente para ter tempo à tarde e à noite para poder estudar. E eventualmente poder descansar a determinado momento, se precisar, se eu sentisse que eu estava muito cansado. Então eu sempre evitava pegar 24, 36 horas, porque além de eu não conseguir estudar nesses plantões, quando eu chegava em casa eu estava tão cansado que eu não ia conseguir estudar. Perfeito. Então, para mim, foi importante dar uma reduzida em relação ao ano anterior que eu tinha formado. Foi importante dar uma reduzida para eu poder ter esse aproveitamento melhor. E ao mesmo tempo tu conseguiu manter uma quantidade mínima Sim, ali de sim. plantões para também não ficar com aquela pressão de que estaria só estudando, e, enfim, o tempo correndo contra ti e ter aquela sensação de dependência, né? Sim, Eu acho que sim, isso sim. também faz É bem pro importante. psicológico, né?
Então é até uma pergunta que fazem bastante. Qual a quantidade mínima de plantão que eu devo tirar por semana para poder conseguir estudar para residência, né? Na minha Cara, opinião, não eu, sei tu, mas é, não tem uma quantidade eu mínima. O que é concordo. que tu acha? Eu acho assim, vai muito da pessoa. Então, tem gente que tem uma absorção de conteúdo muito fácil. Então, pô, assisti uma aula, fiz as questões, absorvi esse conteúdo. Essa pessoa, se quiser pegar mais plantão e se vê que... Assim, o meu parâmetro sempre eram os simulados. Pô, eu tava mal nos simulados, precisa diminuir. Pô, comecei a melhorar, então posso manter essa rotina aqui. Então, meu parâmetro é sempre os simulados. Se eu tava mal, então eu tinha que arrumar mais tempo. Então, que foi o que aconteceu, depois mudar a minha forma de estudar, minha mentoria. Mas eu acho que vai de pessoa por pessoa. É muito relativo. Boa. Então o simulado ali era um termômetro para Era te meu saber, não, termômetro. tirar mais um que aqui não tá indo legal, não. Exatamente. E não vou fazer mais outro. Tá certo, perfeito. E te perguntar, em que momento do estudo, da tua fase da preparação entrou a mentoria e o que é que ela mudou na tua vida? Quem que é o Gabriel de antes da mentoria, quem que é o Gabriel depois? A mentoria entrou ali em meados de finalzinho de julho, na verdade, já no começo de agosto. Quase ali na reta final Quase na já, reta né? final, foi nos 3 últimos meses, agosto, setembro, outubro. Foi no meio de julho, mais ou menos. Foram 3 meses de mentoria e aí eu tava percebendo que as minhas médias não estavam melhorando. E Tua aí, média estava de quanto? por exemplo, eu fazia o simulado, tava fazendo entre 60 e 70. E me baseando pelo ano passado, a gente não sabia como vinha a FGV. No ano passado eu tinha feito 75 e mesmo assim não tinha passado. Sim. E aí eu vendo as médias, eu fazia entre 70, 72, o máximo que eu fazia. E tava vendo que se dependesse daquela média em comparação com o ano passado, não daria pra mim. Aí que eu percebi, cara, eu tenho que ter alguma mudança, e aí que surgiu a mentoria, falando contigo, conversando com o pessoal, meus amigos que já faziam a mentoria, todos eles falaram muito bem, e quando eu comecei eu vi que a organização, a padronização, a questão de, pra mim, o principal da mentoria é você ter que prestar conta. Porque quando tu tá estudando sozinho, tu não tem que prestar conta pra ninguém. Poxa, fui mal. Ok, próxima semana eu vou melhorar. Só que quando tu tem que, no final da semana, prestar contas de quantas questões tu fez, de como foi teu simulado, tu leva aquilo mais a sério. Pelo menos pra mim, era uma coisa que funcionava muito. Ter que chegar no final da semana e falar pra Milena que eu não consegui fazer o simulado, pô, eu ficava muito mal. Então eu tinha que fazer o simulado, eu tinha que fazer as questões, eu tinha que fazer o cronograma proposto, entendeu? Então pra mim esse foi o ponto principal, que foi ter alguém pra quem, além de prestar contas, conversar e contar as dificuldades que eu tava sentindo. Bom, o legal da mentoria realmente é isso, né? Além do pilar da estratégia, de ter alguém que já passou por aquilo, trilhar o teu caminho e evitar que tu cometa os mesmos erros que aquela pessoa cometeu, é o viés da observação, que isso é algo Sim. metodológico, né? A gente a todo tempo tá sofrendo o viés da observação quando a gente tem alguém ali junto com a gente. Então, o fato de tu saber que tem uma reunião com a Milena toda semana faz com que tu, vou criar vergonha na cara para não chegar lá e eu não chegar com as metas zeradas. Porque se fosse só para ti, aquilo ali não seria indiferente. Algo que também aconteceu comigo ano passado, até confessando que é algo que eu não tinha falado para ninguém. Ano passado foi o ano onde eu estudei para residência, ao mesmo tempo foi o ano do desenvolvimento da plataforma, do lançamento da mentoria. E foi o ano que eu decidi meter a cara na rede social e falar assim, cara, eu vou estar estudando e eu vou usar a plataforma. Então, eu me sentia pressionado de certa forma, porque Tem que mostrar os teus resultados, né? eu sabia que as pessoas estavam me observando. E aí eu tinha que prestar conta com mais de 1.000 Sim. seguidores. Embora sejam poucos seguidores para considerando as grandes redes sociais, enfim, mas eram 1.000 pessoas me observando ali, né? E aí eu ficava assim, cara, é o viés da observação. Eu tenho que estudar, não é nem por mim. E acho que isso acontece de forma parecida. Opa! Aqui quem sabe faz ao vivo. Gabriel, e me conta aí como que tu revisava, como que funcionava? Pronto, as minhas revisões, elas eram no início.
eu fazia a revisão de acordo com o cronograma do cursinho. Então a gente estudava, tinha a relação, então segunda-feira eu estudei esse assunto, na outra semana ia ter a revisão daquele assunto. Então era sempre isso. Aí na semana seguinte era outro assunto e na outra semana a revisão daquele assunto. E aí no final do mês tinha a revisão daquele primeiro assunto que eu estudei. Não sei se tu entendeu o que eu quis dizer. Iam fazendo revisões, como se fosse uma revisão espaçada. Sim. Mas ao mesmo tempo, como eles demandavam muitos assuntos, muitas vezes quando eu chegava naquela revisão, tinha outro assunto atrasado que eu não tinha nem visto ainda. Entendeu? Entendi. Então, para cumprir toda a carga horária, muitas vezes as minhas revisões elas eram sacrificadas. E isso foi uma coisa que eu estava com dificuldade, foi uma coisa que mudou com a mentoria. Quando começou na mentoria, a revisão era obrigatória. Então, todo dia eu tinha que revisar alguma coisa. Então, tendo que revisar todo dia algo, a gente cria aquele hábito. Fora que nos últimos 3 meses, muita coisa dali que a gente estava vendo também já era uma revisão. Então, já eram assuntos que eu já tinha estudado e ali eu estava revisando, vendo que estava com dificuldade. E aí, de acordo com a minha dificuldade de revisões, a Milena ia me organizando. Esse assunto aqui não está muito legal. Então, vamos focar mais nele na próxima vez que tu for estudar. Esse assunto aqui, esse assunto tá massa. Tu tá conseguindo bem. Quando for priorizar, prioriza esse aqui que não tá tão mal. Entendeu? Então, a Milena me ajudou bastante até na questão da revisão. Sensacional. E esse é um dos pilares, né, que a gente acredita muito, de você não revisar de forma aleatória ou então de forma pré-definida ou sem uma estratégia adaptativa para a tua realidade. Não faz sentido nenhum tu estudar um assunto que caia menos no Enare da mesma forma que um assunto que cai muito mais no Enare. Essa era uma coisa que eu não tinha. Eu não tinha essa noção do que caía mais na área e do que caía menos. Então, poxa, às vezes eu tava lá estudando CA gástrico, revisando estudando que nem um condenado e revisando, para na hora não cair nenhuma questão. E aí aquela questão lá de preventiva, aquele assunto lá de preventiva, por exemplo, preventivo também era algo que eu tinha um pouquinho de dificuldade, mas não por ser uma matéria difícil, mas por muitas vezes as pessoas considerarem preventiva fácil, a gente acaba menosprezando. E, preventiva tem 20 questões, assim como clínica médica também tem 20. Então, com uma carga teórica bem menor. Então, poxa, se tu te garante em preventiva, tu pode te dar o luxo de não precisar ser o melhor da clínica, ou o melhor da cirurgia, ou o melhor da GO, porque muitas vezes a preventiva compensa. E isso é estudar com estratégia. Exatamente. Pediatria também, querendo ou não, pediatria também tem uma carga horária um pouco menor comparado à GO, à cirurgia ou à clínica. Então, às vezes, tu dando um foco para pediatria, puxa, eu quero clínica. Então, estudar clínica para mim era muito fácil. Eu gostava. Estudar pediatria para mim e estudar preventiva era uma coisa que eu fazia mais por necessidade. Eu tenho que estudar, tenho que saber. Entendeu? Mas quando eu percebi que aquela preventiva ali era o que me garantiria estar onde eu vou estar agora, é o que deu o start, entendeu? Poxa, eu tenho que saber preventiva, porque lá na frente é isso que vai me dar aquelas questõezinhas extras. Entendeu? Cara, que legal. Legal, porque muitas vezes isso é um erro também que eu já cometi. Era chegar em casa e ficar ali, rapaz, o que é que eu reviso hoje? Será que é infarto porque eu gosto mais de infarto? Será que é amiloidose porque eu vi um caso lá legal na residência e tudo mais? Isso. E a banca não quer saber por que é que tu gosta, por que é que tu viu de raridade. Ela quer saber o que é que o corpo clínico que montou a prova gosta, o que é que ele tem afinidade. E isso é jogar com o regulamento debaixo do braço. É estudar com estratégia. É estudar não o que tu gosta, mas o que tu precisa estudar. É o que tu sabe menos e o que cai mais. Então, exatamente. Isso fez toda a diferença. Foi uma coisinha que eu peguei, que é aquele resuminho que a mentoria traz dos assuntos mais prevalentes do Enare. Então, eu pegava aqueles assuntos mais prevalentes até na reta final, nas últimas 4 semanas, que eu fui revisando semana por semana um assunto diferente, uma grande área diferente. Então, eu pegando, quais são os assuntos que caem mais? Deixa eu revisar eles. Quais são as áreas que estão sendo mais cobradas? Deixa a gente revisar. Apesar de que a gente estava, vamos dizer assim, um pouco cegos em relação ao que viria, ninguém esperaria que a prova ia ser tão diferente, com tantas nuances que a gente não estava preparado, mas apesar disso, as grandes áreas foram cobradas, os grandes assuntos também foram cobrados, uma outra coisinha ali destoava, mas o que a gente precisava saber, o que era de domínio público, estava lá na prova. Eu acho que é fundamental. Perfeito, Gabriel. E, Gabriel, olhando para trás, né? A gente sempre, mesmo tu tendo obtido excelentes resultados, né? Tendo aí obtido êxito nas pontuações, na tua meta, a gente sempre, quando olha para trás, vê que poderia ter corrigido alguma coisa,
ver que, pô, se eu fizesse dessa forma, eu teria ido ainda melhor ou teria sido mais fácil. O que é que tu elencaria de possíveis erros ou possíveis pontos de melhoria para recomendar aí para quem está em casa? Pra mim, a maior dificuldade que eu tinha era na organização. Então, por mais que eu tivesse aquele cronograma ali do cursinho, muitas vezes eu não conseguia cumprir ele. E o fato de eu não cumprir me pesava na minha consciência e próxima semana não, próxima semana eu vou conseguir cumprir. Só que próxima semana já era outra coisa. Entendeu? Então, a questão da organização, de muitas vezes você conseguir, no começo da semana, elencar toda a sua semana. Minha semana vai ser isso. Então, muitas vezes eu chegava na segunda-feira sem saber o que tinha que fazer na segunda. Eu ia ver na segunda qual eram os assuntos que eram para estudar. E às vezes esse assunto era muito grande. Talvez se eu tivesse visto lá no sábado, eu tivesse pegado um momento para eu organizar como é que vai ser minha próxima semana. Pô, esse assunto aqui eu tenho dificuldade, então esse assunto aqui eu vou precisar de mais tempo. Esse assunto aqui é tranquilo, esse assunto aqui dá para eu estudar numa tarde. Agora esse outro não, talvez precise de um dia, talvez eu precise revisar mais. E era isso que faltava muito no meu começo. Eu me organizar, eu saber o que eu ia estudar. Tu se antecipar. Eu me antecipar ao conteúdo. Então, se eu me antecipasse ao conteúdo, talvez na semana que estava referente àquela antecipação, eu conseguiria cumprir ela com um êxito maior, conseguiria cumprir ali 90, às vezes até 100% das proposições que eles me colocavam, entendeu? E fora isso, que eu tive dificuldade também foi para começar. Por mais que eu tivesse começado, desde o início, era aquela coisa de 1 hora, às vezes eu estudava 2 horas, às vezes tinha dia que devido a não ter me organizado em questão de plantões, eu ainda não tinha estudado, pô, hoje eu não estudei, amanhã eu vou estudar o dobro. Então caía muito nessa coisa de me enganar, de amanhã eu faço, amanhã eu consigo, amanhã é o dobro, amanhã é o triplo, entendeu? E a gente vê que no final das contas, se a gente não começa desde o início com uma organização, com uma proposta e também com uma vontade, é muito difícil chegar lá no final e ter aquele êxito, entendeu? Porque não adianta os 3 meses. Os 3 meses são muito importantes. Mas para eles serem importantes, os outros 7 também tinham que ser feitos. Entendeu? Sensacional. Acho que tanto o ponto de você se antecipar, ele entra em um conceito, assim, em um pensamento que eu acredito muito. Assim como a gente faz com uma empresa, né, que a gente está lidando ali, onde a gente tem pontos onde a gente verifica tudo o que a gente fez e que veio dando certo, o que a gente tem para frente para fazer, onde a gente faz esse mapeamento, né, que eu digo. Assim como com a empresa acontece, acho que da mesma forma deve acontecer com nossa preparação. A gente colocar pontos, por exemplo, toda semana, no domingo à tarde, ou então uma vez no mês, ou então uma vez a cada trimestre. A gente ter esses pontos, esses pontos acontecem na mentoria, né? Na verdade, junto com o mentor, onde é feita essa análise, né? Tanto da tua semana que passou, quanto da semana que está por vir. E esse ponto, ele te ajuda muito a ter clareza do que tu tá fazendo e do que tu tem que fazer dali em diante. Isso é muito interessante. Com certeza. E era uma coisa que me ajudou muito. Essas reuniões que a gente fazia com os mentores, eram algo onde eu podia colocar as minhas frustrações e eles me traziam experiências. Comigo também foi desse jeito, então eu também tive essa dificuldade. Gabriel, por que essa tua organização desse jeito, por que a gente não faz desse? Vamos tentar daquele jeito, entendeu? Então, toda semaninha a Milene ia lá, trazia alguns pontos importantes para mim, o que eu achava muito legal. Ela trazia sempre também uma frasezinha motivacional, gostava bastante, e Show. trazia alguns pontos que eu tinha que melhorar, trazia, essa semana vamos tentar fazer assim. Poxa, semana passada me falaste que tu teve uma dificuldade nessas questões. Tu me falaste que nesse dia aqui tá sendo difícil para ti. Então vamos tirar essa carga horária desse dia, colocar nesse, e esse dia tu fica com revisão, ou esse dia tu fica para fazer alguma outra coisa que é necessária e que cabe dentro da tua carga horária. Sensacional, entendeu? sensacional. O poder de um olhar externo, né, cara? Exatamente, exatamente. A gente fica muito, muito preso à nossa organização e muitas vezes a gente, tendo alguém de fora para ver o que está acontecendo, ele consegue diagnosticar qual é o problema que está acontecendo ali. Entendeu? Perfeito. Gabriel, para finalizar, que se tu pudesse aconselhar um irmão, alguém muito próximo a ti, que está começando agora, quer estudar para clínica médica, quer passar para clínica médica no final do ano, a gente sabe que clínica, embora seja uma das especialidades que tenha numericamente mais vagas, mas também é uma das especialidades, se não a especialidade que geralmente tem
um maior número de concorrentes, né? Já que todo mundo que quer uma subespecialidade tem que passar pela clínica. Então, conta aí pra gente quais conselhos tu daria para quem está em casa e começando essa temporada agora. Olha, assim, hoje são 15 de fevereiro? 13 de fevereiro. 13 de fevereiro, né? Então, a gente já tem 2 meses, mas o importante é começar hoje. Não deixar para começar amanhã. Então, a coisa que eu levo para minha vida é, se você tem algum plano, comece esse plano hoje. Porque se você deixar para começar amanhã, talvez amanhã um plano vire depois de amanhã. E vira uma sequência em que você não consegue chegar na sua meta, porque você sempre procrastina. Então, essa era uma dificuldade que eu tinha, esse foi o gigante que eu tive que vencer, esse era um leão que eu tento lutar e luto todos os dias, todos nós como estudantes tendo muitas coisas para fazer e muitas outras obrigações. Então, o meu conselho é, o que você tem para fazer amanhã, comece a fazer hoje. E, assim, se dedique, tente se organizar, a organização é muito importante, coloque uma meta semanal, uma meta diária, para que você possa, de pouquinho em pouquinho, ir vendo essas conquistas e vendo essas vitórias. A gente não precisa vencer só no final do ano, só no resultado. Eu acho que cada dia a gente pode vencer de uma forma diferente, cumprindo aquele cronograma, a gente pode vencer cumprindo aquela meta, a gente pode vencer cumprindo aquele plano que a gente se organizou. Então, são de pequenas vitórias diárias que no final a gente tem a grande vitória. Cara, sensacional, sensacional. Quem já leu Hábitos Atômicos vai... O Gabriel acabou de traduzir muito sobre o cerne do livro ali, né? Que ele fala de que Hábitos Atômicos vem mais ou menos isso. O nome é atômico porque é de pequeno, sim, né? Então, são pequenos hábitos, pequenos ganhos diários que fazem com que eles, somados ao longo do tempo, se tornem gigantes. Então, o fato de tu ter começado hoje, todos os dias decidido, eu vou começar hoje minha bateria de questões. Vou começar hoje minha bateria de questões. Isso somado ao longo do tempo, tu teve um ganho enorme e aí foi daí que veio o teu aumento percentual, da disciplina de todo dia ter decidido recomeçar naquele dia. Então, Gabriel, que foi um prazer imenso aprender contigo nesse bate-papo, não chamo nem de entrevista, porque aqui é quase que uma conversa de mesa qualquer. E é sempre eu que aprendo muito e levo lições incríveis para a minha vida. Então, parabéns, foi um prazerzaço ter participado, ainda que só um pouquinho aí da construção da tua história e dividir essa conquista junto contigo. Meu irmão, que agradeço. E já deixar aqui pro pessoal também, obrigado pela oportunidade. Dizer que tu é um cara muito gente boa, muito gente fina. Queria agora, assim, aqui na internet, publicamente, te desejar toda a sorte do mundo, dizer que Deus te abençoe nessa tua nova empreitada, que agora, para quem não sabe, o Vitor Hugo agora vai ser residente de cardio na USP, no INCOR, e dizer que o teu futuro vai ser brilhante, cara. Cara, Só que honra. tem coisas boas aí pra ti, eu garanto, que Deus te abençoe. Que honra. Vindo de você, você sabe que eu te admiro pra caramba, junto, vale irmão. Muito, viu? Pessoal, se você, assim como o Gabriel, como ele falou, que ano passado ele viu o Luciano e próximo ano eu vou estar ali, participando desse bate-papo. Então, a gente está ainda com algumas vagas em lote promocional da mentoria, tá? Se você também quiser participar, assim como o Gabriel entrou e teve sua história transformada, a gente ainda tem, neste exato momento, algumas vagas em lote promocional. Então, corre lá no link da bio do nosso Instagram e aproveita essa oportunidade, tá? Que são vagas limitadas. E se você quiser acompanhar outras histórias inspiradoras como a do Gabriel, acompanhe a gente aqui na nossa rede do YouTube, no nosso Instagram, que vai ser um prazer dividir essas histórias com vocês também. Bom? Obrigado pela companhia e até a próxima.